A Bíblia diz: porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, está acontecendo algo. Nós estamos anunciando, presta atenção, a morte do Senhor até que Ele venha. Pare e pense um pouco. Espera aí. Hoje nós estamos aqui nessa manhã. Estamos fazendo algo, queridos, que os nossos olhos não estão vendo, mas que precisam ser abertos. Uma luta intensa. Por quê? Porque esse ato de ceiar, eu sei que tem sido muito difícil para as pessoas entenderem a dimensão do que é que está acontecendo agora. Quando você, juntamente comigo, para e começa a pensar: por que eu tenho que comer do pão e beber do cálice? Por quê? São perguntas que precisam ser respondidas. Agora olha aqui para mim. Talvez você não tenha conhecimento, mas Satanás trabalha para você não pensar. A Bíblia deixa bem claro que o príncipe deste mundo cegou o entendimento do povo para que não compreenda, mas cauterize a mente. Quando você e eu vamos para Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz para nós darmos um culto ao Senhor racional, um culto com sabedoria, com inteligência, e aí exige pensar. Exige pensar. E aí, para você conseguir colocar essa sua mente para trabalhar, você precisa renovar ela. Você precisa restaurar ela. Preste atenção nisso. Nós precisamos parar para pensar, porque nós temos um mandamento de todas as vezes que nós comemos e bebemos. Por que o Senhor estabeleceu esse momento? Outra coisa importante, você parar e pensar: mas espera aí, o que o pão simboliza e o que o cálice simboliza? O que no mundo espiritual acontece nesse momento que a igreja celebra? Precisamos responder essas perguntas, pensar. Irmão, pensar. A Bíblia diz, e é um mandamento, que eu e você devemos pensar nas coisas que são do... Abre a sua Bíblia em Colossenses. Capítulo 3. Versículo 1, leia aí. Começa a usar agora. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, você começa a buscar as coisas que são de... onde Cristo está sentado à destra de Deus. E aí, pensai no que? Nas coisas que são de cima, e não das que são da... Aí ele disse: porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória.
Observe bem, eu estou aqui hoje anunciando a morte do Senhor até que Ele... E aqui está dizendo que se eu já entreguei a minha vida para o Senhor, eu morri e Ele me fez uma nova criatura, eu já ressuscitei com Ele, nós já ressuscitamos, e agora eu busco as coisas que são de cima, eu penso nas coisas que são de cima. Por isso, nessa manhã, eu quero que você responda a pergunta: qual é a razão de todos os seres humanos terem um mandamento de comer e beber? E vou dizer mais, hein? Mas primeiro vamos ficar aqui. Vamos lá? Porque todo ser humano tem um mandamento de comer e de beber. Vem cá, antes de você, João, capítulo 6. Leia comigo, capítulo 6, versículo 53. Capítulo 6, versículo 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Então não é o pastor, não é a igreja que quer descer a goela abaixo de ninguém o pão e o cálice. Mas há um mandamento que eu tenho que comer e que eu tenho que beber. Senão não tenho vida. Versículo 54. Quem come e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, irmãos, a primeira questão que eu vejo aqui, bem simples, vamos bem raso. A primeira questão que todo ser humano precisa comer do pão e beber do cálice, é que nós temos uma tendência, uma das razões, é de esquecer facilmente, mais facilmente, os mandamentos do Senhor. Por isso que a igreja, todos os meses, ela tem que celebrar a ceia do Senhor. Tem que alertar, tem que fortalecer os membros, trazendo a memória: olha, nós somos salvos, porque o Senhor se fez carne, e Ele veio a este mundo, se esvaziou de si mesmo, e se tornou semelhante a nós. Nós não podemos nos esquecer, irmãos. Eu me lembro de Deuteronômio capítulo 8, quando diz claramente Deus: olha, vocês vão se esquecer de mim, vocês vão logo possuir coisas boas, o tempo vai passar e vocês vão se esquecer de mim. Mas não deu outra. Agora preste atenção, eu tenho um mandamento de eu comer e de eu beber. E esse é o mandamento para todo ser humano: quem não comer do pão e não beber do cálice, não tem a vida eterna. Quantas igrejas, irmão, passaram, eu vou dizer aqui, séculos, sem dar, sem trazer o pão e o cálice para o povo comer. Para tirar do coração do povo a lembrança. Deus tem as suas maneiras. Olha bem, a Bíblia diz claramente em 1 João,
versículo 2, 4 e 5. Aquele que diz, eu conheço ao Senhor Jesus e não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. Está em 1 João capítulo 2, versículo 4 e 5. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Opa, espera aí. Quero trazer à tua memória algo aqui. Se eu amo ao Senhor, eu vou fazer como o Senhor fez. Durante os 30 e tantos anos que Jesus esteve sobre a terra em carne, qual foi a Páscoa que Jesus deixou de participar? Mesmo sabendo que todos estavam procurando ele, já para o prender e o matar. Que dia que Jesus deixou de cumprir? Então eu devo andar como ele andou. E outra coisa, irmão, aqui para um momento. Uma pergunta que eu tenho feito, Senhor, eu estou aqui por quê nesse mundo? O Senhor permitiu de eu ser gerado, de eu nascer, de eu crescer. Irmão, você responda essa pergunta. Porque eu quero deixar bem claro que aqui disse que nós andamos como ele andou. Jesus veio a essa terra aqui já bem definido o seu propósito. Você já descobriu o seu propósito ou você ainda está sendo iludido pelo mundo? Nós estamos sendo iludidos pelo mundo? Porque a Bíblia diz claramente que o Senhor Jesus deixou bem claro, eu vim com a missão e não se desviou ela. Qual era a missão de Jesus? Lucas 19, 10. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Marcos capítulo 10, 45. O Filho do Homem, ou seja, Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. E é interessante que Jesus disse em João 10, 14, olha, ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a minha vida de mim. Olha o que ele está dizendo. Mas eu a dou por minha própria vontade. Eu tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la. Pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Aí eu te faço uma pergunta. Se eu estou em Cristo, se nós estamos em Cristo, nós temos que fazer a vontade dele. E aí entra do seguinte, espera aí. O Senhor Jesus deu uma ordem. Se eu estou nele, eu vou comer e beber do pão e do cálice e anunciar a morte do Senhor até que ele venha. E vou fazer a vontade de Deus. Vou fazer a vontade de Deus. E vou participar de todas as ceias. E se tiver alguma barreira, eu vou resolver. Se tiver, como diz aquele cântico, né? Se tiver que chorar, vou chorar. Se tiver que deixar alguma coisa, eu vou deixar. Se tiver que fazer algo, eu vou fazer. Mas eu vou comer e beber. Vivendo a vida de Deus. Decidido. Não vou protelar, não vou deixar para amanhã. Porque o dia de amanhã pertence ao Senhor. Mas o dia de hoje, Deus me dá o direito de tomar a decisão. De ser um verdadeiro cristão. De ser um verdadeiro cristão. Por que eu tenho que comer e beber? Porque esquecemos com facilidade quem somos. Esquecemos com facilidade quem somos. Você quer ver como nós esquecemos? Jane, faz favor. Você quer ver? A gente esquece com facilidade quem nós somos. Faz favor, pode subir.
Nós esquecemos rapidamente quem somos. A Bíblia diz, Deus faz acepção de alguém? Não. Agora, se Deus não faz acepção de ninguém, se você realmente tomar a decisão e você estudar, se daqui a 5 ou 6 anos, você pode ser uma doutora ou não, uma advogada. Se eu estudar, daqui a 5, 6 anos, sim. Se eu estudar. Se ela, se você, Estudar. você é capaz? Capaz sim, mas falta o que? É coragem. É bom a gente ser sincero. É verdade. Você sabe que você é o que você é por causa disso. Faltou coragem. Porque Deus não deu sabedoria a mais para ninguém e nem deu menos para outro. Porque se você acha que Deus deu, é só sair lá em Tiago, que diz que se a Jane não tiver sabedoria, é só fazer o quê? Peça a Deus. E Ele dá. Você está vendo que você tem que pensar? Quando a pastora Rosana estava estudando, ela encontrou com um casal que tinha mais de 60 anos fazendo faculdade. Aliás, uns 65 anos. Eu fui fazer, irmãos, uma pós-graduação, estamos fazendo. Encontrei com um professor que deve ter mais de 75 anos. Quando eu nasci, para você ter uma base de ideia, quando eu nasci, ele já dominava computadores, programa de computador. E eu nasci já faz tempo, hein? Então você imagina aí que ele já tinha mais de 20 anos. Sabe o que ele falou? Eu não estou estudando porque minha esposa está fazendo um doutorado, e assim que ela terminar, que é mais ou menos, parece de 2 anos, aí eu começo e ela para que eu possa fazer. O problema nosso é que nós limitamos, que nós temos uma dificuldade de lembrar que nós somos. Você sabe o que a Bíblia diz? Que quando Jesus te comprou, o que é que Ele te fez? Que você se tornou, além de filha de Deus? Ele pagou o preço por mim, em resgate da minha alma. Sim, e aí você se tornou filha, só que aí Ele te dá também alguns outros títulos. Vou ajudar vocês. Você quer ver? Vem para Apocalipse. Capítulo agora 1. A Bíblia diz no versículo 5: e da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, e dá uma olhadinha agora aqui, aquele que nos ama, agora você olhou para minha mão, agora volta lá no versículo, e em seu sangue nos lavou dos nossos, e nos fez o quê? Reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora veja bem. A primeira coisa que eu quero voltar a te perguntar. Um rei, ele precisa ter um conhecimento das leis ou não? Sim. Ele precisa ter um conhecimento de como se comporta o ser humano? Sim. Claro, ele vai lidar com o ser humano. O sacerdote, ele tem que ter um conhecimento de como funciona tanto a lei de Deus quanto a lei dos homens? Sim, tem.
ele tem que ter um conhecimento de como é que funciona os lares, as famílias, de como criar filhos? Sim, porque se ele não tiver filhos, como é que ele vai saber lidar com os filhos? Tanto filhos físicos como os filhos espirituais, né, que Deus dá, né? Os filhos que Deus envia. Exatamente. Agora, um sacerdote, um rei, ele é o primeiro a levantar e ele é o último a dormir. Você sabia disso? Sim. Agora, a maioria dos adolescentes acorda meio-dia e já levanta cansado, sim ou não? Quem você é? Você sabia que Jesus disse para você, já, se você quer vir a Ele, você vai ter que entrar por uma porta. Como é essa porta e como que é o caminho? Estreito e apertado. Por quê? Porque nós chegamos na Santa Ceia e a gente não sabe o que está fazendo. A gente não conhece quem é Jesus. Porque nós não temos essa natureza de rei e sacerdote, nós não nascemos de novo. Mas se nós nascermos de novo, irmãos, nós sabemos qual é a vontade do nosso Senhor. E nós fazemos igualzinho Ele fez. Começamos a andar igual Ele, a falar como Ele e a pensar como Ele. Pedro conseguiu ocultar e mentir e disfarçar que não era discípulo de Jesus? Não. Não. Irmão, nós temos que ter essa natureza. Nós temos que ser. Sabe por quê? Porque Jesus foi fiel ao mandamento e à vontade de Deus. Nós temos um mandamento de comermos e bebermos. E todas as vezes que nós fizermos isso, nós estarmos anunciando a morte dele, até que ele venha. E eu quero nesta manhã trazer uma segunda pergunta para você. Por que o pão e o cálice? Deus te bendiga em nome de Jesus. Por que o pão e o cálice? João, capítulo 6. Eu sei que eu precisava dar tempo para você pensar, para você raciocinar, mas eu gostaria que você lesse aí. João 6,33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Jesus precisava, irmãos, deixar uma maneira que todos nós pudéssemos trazer à nossa memória a redenção, a salvação, a santificação, usando todos os sentidos. E eu vejo os dois elementos mais maravilhosos, que é o pão e o suco da uva. O pão representando o corpo de Jesus. A Bíblia diz que nós comemos da carne de Jesus, nos alimentamos da pessoa de Jesus. E o sangue de Jesus é representado pelo cálice.
Porque o sangue é a vida. E nós vemos que quando você pega o pão, você está usando já um dos sentidos que nós temos. Nós temos irmãos que Deus nos deu capacidade. Um cego, por exemplo, ele aprende a usar muito o tato. Quando eu pego o pão, eu estou usando o tato. Eu estou tocando. Quando eu olho, eu estou usando a visão. Você sabe disso, ao trazer o pão, queira ou não queira, você sente o cheiro. Você sente o cheiro do cálice. Quando eu vou para dentro da Bíblia, irmãos, eu encontro cada um desses sentidos de Deus agindo. Eu não posso entrar aqui. Mas Jesus disse, ele toma o pão. E ele parte, ele diz assim, esse é meu corpo. Deus quer que você use todo o teu ser, até mesmo a sua audição, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. E quando nós celebramos a Santa Ceia, nós lembramos. Que representação te traz a memória, que simbolização tem para você a Santa Ceia? Eu me lembro, irmãos, quando jovem, quantas vezes eu chorei, sentado, eu me lembro até o cantinho assim na frente, numa mesinha, que era colocada ali para regular o som, e eu sentado ali, eu chorava com o cálice e o pão, porque era trazido à minha memória, que o Senhor me amou de tal maneira que deu a sua vida. Que simbolização que tem para você? Para mim não havia alimentos ou objeto mais perfeito do que o pão e o cálice, para que o Senhor deixasse claro, até mesmo antes da sua morte, para todos, que Ele daria a sua vida por resgate a nós. Observe que lá em João capítulo 6, versículo 52, os judeus disputavam dizendo, como que Ele pode nos dar da sua carne a comer? Como Ele pode dar do seu sangue para nós bebermos? Isso seria canibalismo. Isso é algo que Deus não aceita. Aí Jesus explica, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beber seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele vai dizer, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu permaneço nele. Pastor, me explica mais facilmente. O pão, irmãos, representa o corpo do Senhor. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, para a sua salvação. Volta lá em João 6,35. E disse-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Quando você veio a Jesus, você passou a comer desse pão. O comer do pão é entregar a sua vida para Jesus e ser dele. E crer nele, irmãos, é você beber dele, do sangue dele, e nunca ter sede. Jesus está usando duas figuras para trazer a minha memória. Primeiro, você pega aquele trigo e amassa ele, e o trigo desaparece e aparece só a farinha. Só que quantos trigos foram necessários para fazer a farinha para esse pão? E quando você tritura o trigo, você já não acha mais, para você poder separar aqueles trigo que formou a farinha. Assim sou eu
é em Cristo e você em Cristo. Quem olha para nós, já vê Cristo em nós. E nós já não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. Nós somos aqueles que confessam Jesus e crê nele. Por isso nós temos uma aliança com ele. Um pacto feito no sangue dele. O sangue de Jesus foi derramado. E foi o preço pago pela minha vida. Eu gostaria que você trouxesse a sua memória. Se você pode, nesse momento, abre a sua Bíblia em Lucas 22, 19 e 20. Agora Jesus vai celebrar a Santa Ceia. Ele termina a Páscoa, ele come a Páscoa. Mas ele toma o pão e, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isso é meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Nesse momento, eu quero, irmãos, fazer algo. Eu quero, não aqui no mundo físico somente, mas no mundo espiritual. Eu quero fazer algo. Eu quero anunciar a nós mesmos, aos seres espirituais, e trazer a memória de todo ser que vive, que o meu Senhor fez uma promessa, e Ele é fiel, e eu estou vigiando e estou esperando. Estamos como aquelas 5 virgens prudentes, estamos ceando, porque Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Estamos aguardando, estamos esperando, estamos vigiando. E esse ato meu, seu, tem que produzir o fortalecimento da nossa fé, unindo o corpo de Cristo. Por isso, uma das coisas mais maravilhosas é chegar na Santa Ceia e olhar para todos os irmãos e não ter nenhum tipo de dificuldade, nenhum tipo de embaraço, nenhum ranço, nenhuma picuinha, nenhuma fofoca. Por quê? Porque assim como eu fui perdoado, eu perdoo. Assim como eu pedi perdão para Cristo, eu peço para cada um de vocês. E trazendo, irmãos, essa alegria. Como eu disse para você que durante o louvor, vontade de sair pulando e dançando. Porque a alegria do Espírito Santo, uma paz tremenda tomando conta do nosso coração. Por quê? Porque a nossa vida está em Cristo. Eu vou agora anunciar que Ele morreu, mas Ele está voltando. Ele vive, e se Ele vive, eu vivo. Você nessa manhã, reflita sobre tudo isso. Traga a tua memória. Acorde. Você é rei e sacerdote. Você é discípulo do Senhor. Você é servo de Deus. Você é servo do Senhor. Destrave essa mente sua. Não deixe mais as ilusões. Nós começamos aqui falando das festas mundanas. Mas eu quero dizer para você que eu participo, irmão, de uma festa totalmente ao inverso. Que é essa festa aqui agora. A festa da santidade, a festa da manifestação do reino de Deus, a festa
que faz com que o mundo olhe e diga assim: eles estão embriagados. Não, eles não estão embriagados, é porque eles estão cheios do Espírito Santo. O reino de Deus os envolve, a glória de Deus os envolve, o poder de Deus os envolve. Eles não são loucos, eles são apenas embriagados pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo. E eles olham para nós, irmãos, e eles dizem: eles são diferentes, eles são santos, eles são filhos de Deus. Você sabe disso, eu sei disso. Você sabe que eles olham para nós e eles sabem que nós não podemos mentir, nós não podemos roubar, nós não podemos adulterar, nós não podemos cobiçar, nós não podemos ter inveja. Por quê? Porque eles olham para nós e eles sabem a identidade que nós temos, mesmo que nós próprios não sabemos quem somos, mas eles olham para nós e vê a glória de Deus em nós, vê o poder de Deus em nós, vê a unção de Deus, vê o Espírito de Deus em nós, e eles esperam que nós continuamos assim, porque nós somos luz para eles, nós somos referência, nós somos um anúncio que Deus ainda está no controle dessa humanidade, e eles desejariam estar aqui conosco sim, e eles esperam que nós permanecemos firmes até o nosso Senhor voltar. E se você crê que eles estão certos de que eu e você vamos permanecer firmes até Jesus voltar, dê a Ele a maior salva de palmas que você já deu na sua vida e solte um grito de glória. Aleluia! Ramando Remias, aplauda o Senhor com todo o teu coração. Aleluia! Aleluia! Você quer ver coisa mais linda, irmão? Os diáconos venham. Você quer ver coisa mais linda? Os diáconos venham. Você quer ver coisa mais linda? A Bíblia diz que Ele nos comprou com o sangue dele. Quando eu olho para o suco da uva, eu lembro que Deus fez algo. Os diáconos, né? Os músicos estão subindo primeiro, melhor ainda. Olha aqui, irmão. Faz quantos anos que Jesus te comprou? 20, 25 anos por aí. 20? Agora você sabe, irmão. Rapaz, esse homem era desse jeitinho assim, né? Bonito assim, né? Um pai de família, um homem, você tá exemplo para os filhos, para a esposa. Era ou não era? Não. Mas Jesus só compra coisa boa, irmão. E na época, irmão, como que você chegou lá na célula? Eu preciso falar isso só para você trazer a sua memória. Ah, cheguei ruim, hein? Cheguei bem mal. Ó, presta atenção. Você ficava encostado na parede por quê? Mais bêbado do que uma galinha, viu? Você quer ver? Ó, eu mostrei para você um negócio aqui. Aí hoje Deus faz o quê? Um rei e sacerdote. Amém. Você quer ver? Uma coisa linda, né? Um pregador da palavra hoje. Mas quando Jesus foi lá te comprar, te tirar de lá, era feio, não era? Fala feio. Põe feio nisso. Hoje é um homem que prega a paz. Mas você era da paz ou da guerra? Eu era da pancada. Estou falando. Aí o negócio aqui ficou feio, hein? Quem olhou um bonito desse aqui, irmão? Não é? Um homem assim, com essa aparência, né, de respeito, tudo. Mas o negócio estava feio, estava ou não estava? Tá terrível, rapaz. E aí Jesus olha essas coisas terríveis, irmão. Foi lá e comprou. Hoje é um homem de Deus. Agora você quer ver? Olha que coisa linda, irmão. É ou não é? Sim ou não? A gente costuma dizer, é a rosa de Jesus, né? Agora pensa, irmão. Não é quem olhava, né? E via aquela moça novinha, não é? Mas por dentro, como é que era? Terrível. Terrível, irmão. A gente sabe como é que a gente era. Irmãos, e aí eu não posso me esquecer disso. Eu não posso esquecer dessa obra. Você sabe por que a pessoa deixa de cear? Porque ela não nasceu de novo, irmão.
eu não posso esquecer quem eu era e quem eu sou hoje. E eu vou anunciar que Ele morreu para me dar vida. Mas hoje eu vivo porque Ele vive. Ele vive, irmãos. Ele está vivo. Ele salvou o Roberto, Ele salvou o Gilberto, Ele salvou o Marcos, Ele salvou a Carol, Ele me salvou e te salvou. Ele ainda está vivo e permanecerá eternamente vivo. O teu Deus que você vai agora cear com Ele, Ele é um Deus vivo, aleluia. Se você pode, adore o Senhor enquanto o pão chega, enquanto o cálice chega. Destrava a tua mente, adore a Ele. Você está comendo porque Ele está vivo e você está anunciando. Você está anunciando. Eu estou anunciando, nós também. O nosso Senhor ressuscitou e está vivo, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Como a ovelha muda, Era manda ramias. Oh, ao emema ramalai sorre emenendere mias. causa dos meus pecados, Jesus se entregou por mim. E sorre mando remia la maiera miriamas. Sore Perfeito, aleluia mando remi. sobre a morte ele triunfou. Ao emema nando remio. Tua destra do Pai, Aleluia, 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 aleluia. Jesus ressuscitou. O Senhor se levanta. Como a ovelha muda, foi levado ao matadouro por causa dos meus pecados. Aleluia. Jesus se entregou por mim. Glória ao Cordeiro que foi. Aleluia. Glória ao Cordeiro que Glória a Jesus, glória, glória. que ressuscitou. Glória ao Cordeiro, glória a Ele. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória, glória, glória. Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Viemos até Ti, Senhor. Era um plano perfeito. Aleluia, Tu tens esse plano glorioso. Morte ele triunfou. Aleluia. Está sentado à destra do Pai. Queridos, nós somos o plano perfeito de Deus. Você é o plano perfeito de Deus. Glória ao Cordeiro. Aleluia. Glória ao Cordeiro que foi morto. Glória ao Cordeiro que ressuscitou. Se você pode, se coloque de pé. Por mais, irmão, que nós sejamos falhos, por mais que nós sejamos fracos, nós somos um plano perfeito de Deus e o plano de Deus há de se cumprir. Eu creio nisso no nome de Jesus. Você, como oferta, como o apóstolo Paulo, oferecida ao Senhor,
Creia nisso, aquele que está dirigindo a sua vida é poderoso para conduzi-la até aquele último dia. E nenhuma das ovelhas se perderá. No nome de Jesus, Espírito Santo, porque elas são do Senhor e tu está dirigindo. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor. O Espírito Santo está cuidando de cada um de nós. Ele está nos dirigindo. Nós somos um plano perfeito, um plano de glória ao nome de Jesus. Nenhuma família se perderá. Nesta manhã há um poder extraordinário da unção do Espírito Santo, da ação dele, ele está agindo. Eu vejo o Espírito Santo, irmãos, movendo o nosso interior. O Senhor curando, o Senhor tirando das nossas mentes barreiras, construções que o diabo fez. A ação do Espírito Santo vai destruindo, para que nós possamos começar a pensar e pensar nas coisas que são do alto. Você sempre recita que maior é aquele que está em ti do que aquele que está no mundo. E isso é a maior verdade. Por isso, em nome de Jesus, você é discípulo do Senhor. Você está na mesa com Ele. Você está comendo e bebendo. E sabe o que Ele disse para os seus discípulos? Eu muito desejei comer esta ceia. Amado Espírito de Deus, nos ensina a participar, a comer do pão e a beber do cálice. Irai sorremende remios, sorremando renia ramande, sorremende remios, tu este querimire mene. Ninguém tem maior amor do que esse. Ele deu a vida por ti. Seu corpo foi moído. Nesse momento, traga à tua memória toda a humildade e obediência de Cristo ao comer do pão. Porque a Bíblia diz que ele se esvazia e se torna igualzinho a você para poder te salvar. Coma pensando, coma agora desse pão, pensando na humildade e obediência do Senhor, que como ovelha foi levada ao matador. Você pode olhar para o cálice e responder para o Senhor, porque o Senhor diz claramente para mim. Ele diz que Ele nos deu o seu Filho amado. Como não dará com Jesus todas as demais coisas?
Senhor, tu nos amaste de uma maneira tão grande. Papai, eu te amo, porque tu nos amaste e nos deste o teu filho. E com ele todas as demais coisas. Essa nova natureza, essa santidade maravilhosa, Senhor, como é bom vivê-la. Essa pureza, essa comunhão. Este é o meu sangue, derramado por vós, diz o Senhor. Podei beber em nome de Jesus. Como ovelha muda, fui levado